Boa tarde, gente. Hoje, 14 de maio de 2020, vamos começar com a segunda parte da aula de macroeconomia. Bom, nós ficamos na aula passada com algumas políticas que foram apresentadas para vocês, que eram responsáveis, política responsável pela macroeconomia. O que a gente vai ver agora? A gente vai ver um pouco sobre as metas dessas políticas, quais são os objetivos dessas políticas, e basicamente a gente vai ver a estrutura, uma pequena estrutura dela e alguns instrumentos macroeconômicos. Primeiro a gente tem que desmembrar o que é a teoria macroeconômica, aquela que foi criada inicialmente por Keynes. A teoria ela trata de questão de curto prazo, o que quer dizer que são as ações que são feitas para que as ações são feitas cujos efeitos eles são quase que imediatos, não imediatos, mas que são visíveis no curto prazo, como a questão do desemprego, como a estabilização no nível dos preços da economia, como, por exemplo, a inflação. E aí a economia, os governos, eles têm dispositivos que podem fazer com que isso aconteça, no caso da estabilidade de preço. Só para vocês entenderem, quando vocês aprenderam oferta e demanda, vocês lembram que a demanda, o excesso de demanda causa um aumento no preço. E a escassez de demanda causa uma redução no preço. O que a gente viu, e aí é muito fácil explicar que se tiver muita gente consumindo numa economia, a probabilidade é muito grande dos preços aumentarem. Logo, com o aumento de preço, você tem inflação. Quais são os dispositivos que o governo faz? O governo retira crédito da economia, retira liquidez, que a gente vai ver logo na sequência, ele retira liquidez da economia e fazendo com que as pessoas não tenham crédito para consumo. Quando você reduz o consumo, o preço tende a cair. Isso é um dispositivo macroeconômico. Existe uma teoria que é complementar a ela ganhou mais força nos anos 90 e 2000, que é a teoria do desenvolvimento econômico, que ele cuida das questões de longo prazo, ou seja, são as políticas que os governos implementam para fazer com que haja uma expansão da atividade econômica propriamente dita. Elas são muito pontuais e elas são muito grandes. O exemplo que nós temos aqui é o progresso tecnológico. A gente tem como exemplo recente que a economia, desde o ano passado, estão discutindo quem vai se comprar a tecnologia 5G. Porque a tecnologia 5G, a decisão tomada hoje, ela vai durar um bom tempo. Então, precisa saber se o Brasil está preparado para esse 5G, e estruturar todo mundo com 5G. Imagine que você colocar 5G aqui e você ter 10% da população, seja pessoa física como pessoa jurídica, que tem acesso. Então, não vai compensar. Política industrial, política de comércio, matriz industrial, matriz energética, tudo isso são cenários de hoje que fazem previsão para o futuro. E aí a gente chama de teoria de desenvolvimento econômico. Então a gente tem teoria macroeconômica, elas são coisas de curto prazo, teoria de desenvolvimento econômico, que é questão de longo prazo. Então vamos discutir algumas delas, da teoria, por exemplo, do crescimento econômico, porque quando a gente fala de crescimento econômico, a gente está falando de crescimento do PIB. É pontualmente crescimento do PIB. Quando você ouve por aí dizendo que há um crescimento econômico do país, fiquem claro que o crescimento se dá quando existe alguma política que faça com que o PIB aumente. É papel do Estado, é papel do governo, que faça com que o país cresça. Então, medidas elas são tomadas para que haja um crescimento econômico. O que é um crescimento econômico? É um conceito quantitativo, porque ele mostra o aumento quantitativo do consumo, o aumento quantitativo da produção, o aumento quantitativo da renda, que estão todos interligados. A gente viu no início, está ligado com produção, renda e consumo. É uma tríade que a gente chama de tríade do crescimento econômico.
As políticas econômicas, elas procuram estimular o crescimento da capacidade produtiva dessa economia, fazer com que aumente cada dia mais. O PIB é composto, e aí está no material de apoio, por consumo das famílias, investimento das empresas, gasto do governo e o saldo da balança de pagamento. Então, cada uma tem que ter uma ação pontual, uma política específica. O que fazer para aumentar o consumo do país? O que fazer para aumentar o investimento das empresas? O que fazer para arrecadar mais imposto sem ter que aumentar imposto? Existem algumas políticas. E aí o que falta o saldo da balança de pagamento. O que fazer para aumentar as exportações e sem interferir na importação, que isso também é necessário. Cada um a gente trabalha com saldo. Saldo da balança de pagamento, que é a diferença entre as exportações e as importações, e o saldo do governo, que é a diferença entre a arrecadação menos os investimentos desse Estado. Eu quero deixar claro também que existe uma grande diferença entre crescimento econômico e desenvolvimento econômico. Crescimento, como eu disse, é um conceito quantitativo que apresenta a economia, para a economia, os valores do crescimento do PIB. Já o desenvolvimento econômico, ele inclui os indicadores mais sociais de qualidade de vida, ele é muito mais do que crescimento econômico. E lembrando que existe também uma sequência. Eu gosto muito de colocar entre crescimento e desenvolvimento uma expressão chamada sustentabilidade. O que é uma sustentabilidade? É quando existe uma ação por um agente e que as suas consequências elas perduram por gerações futuras. O que quer dizer isso? Existem ações que são feitas em qualquer ação que foi feita agora, de algum setor, e os benefícios positivos eles vão perdurar por gerações futuras. A isso a gente chama de sustentabilidade. Ou seja, quando o governo busca o crescimento econômico, ele vai procurar políticas ou ações para que aumente. Fazer políticas para o aumento de consumo, para o aumento da renda, o melhoramento da renda, fazer ações para que haja um aumento da produção nacional, ou seja, produzir mais, exportar mais, para que o governo arrecade mais. Essas ações, se elas forem essas ações elas trouxerem benefícios para o país no longo prazo, essas ações são sustentáveis. Então, eu posso chamar de crescimento econômico sustentável. A partir do momento que você tem um crescimento econômico sustentável, você pode, então, iniciar o processo de desenvolvimento econômico do país. O que é o desenvolvimento econômico? É um conceito qualitativo, porque ela tem a ver com as alterações da qualidade de vida da nação. Então, aí vai mudar os índices do IDH, do Gini, as pessoas já está garantido o consumo mínimo de 3 refeições por dia, já tem emprego gerado, já tem toda uma estabilidade economicamente falando realizada, e aí as pessoas investem em qualidade de vida. Então, observe, crescimento econômico é quantitativo e desenvolvimento econômico é qualitativo. Segundo ponto é o que os governos fazem para a estabilidade dos níveis gerais de preço, ou seja, controlar a inflação. Existem ações, como eu disse, o controle não quer dizer que existe inflação zero. Tá? Por que não é inflação zero? Porque dentro de uma escala de uma economia, os níveis de preço têm que subir. Porque vai mais gente trabalhar, vai mais gente produzir, vai mais gente consumir. Então, a tendência é que os níveis aumentem. Mas o que tem que aumentar também é a capacidade de consumo, ou seja, o poder aquisitivo também daquele salário. Existem alguns tipos de inflação, a saber, existe a inflação da demanda, porque tem a ver com o consumo. Quanto mais se consome, quanto maior a demanda, maior o consumo. Quando você tem um maior consumo no país, naturalmente os preços sobem. O nome disso é inflação de demanda.
para o lado do consumidor. Para o lado das firmas, você tem a inflação de custo, que são os fatores de produção, eles tendem a aumentar. Logo, se os fatores de produção aumentam, o preço também aumenta, porque eles repassam para o preço. A equação inicial é uma equação muito nova. Inércia significa parado. Se a economia está parada, é porque aumenta o preço. Então, é um questionamento, se ela é demanda, se ela é de custos. A busca do desequilíbrio externo, o equilíbrio externo. O que é o equilíbrio externo? É a relação, e aí eu quero que vocês prestem atenção, comercial bilateral entre dois países. Bilateral já está dizendo dois países. Quando a gente fala de equilíbrio externo, e a gente está falando de exportação e importação, essa relação exportação e importação precisa ser analisada nesse aspecto. Que cada país ele negocia em par, em dupla, ou seja, bilateralmente. Não existe um grande acordo, vamos vender isso aqui para todo mundo. Não, existem fechamentos de contratos bilateralmente. Se a relação é bilateral, existe um cálculo bilateral. O que é o cálculo bilateral? Seria positivo para mim se eu vendo e seria negativo para que eu compre. O que quer dizer isso? Eu estou recebendo dinheiro pelo que eu exporto e dando dinheiro para quando eu importo. Essa relação, normalmente ela gera saldo negativo para mim, ou seja, eu compro mais do que vendo. Se eu compro, eu importo. Se eu vendo, eu exporto. Se eu exporto, vendo, entra dinheiro. Se eu importo, sai dinheiro. Então, essa média, a gente busca saber qual é a relação que existe. Exemplo disso, muita gente chama de parceria. O que a gente pode ver isso? Estados Unidos, a nossa relação é negativa. Nós compramos mais do que vendemos a ele. Já chegou ao contrário, essa relação com a China já é o contrário, a gente vende mais do que compra para ele. Tá? Então tem que ver a relação. E para isso se tem um nome: déficit e superávit. Déficit significa negativo, deficitário, saldo negativo. Superávit significa saldo positivo. E aí, o que é o equilíbrio? O equilíbrio é quando você busca uma relação em que, quando você tem mais força na cadeia produtiva, você exporte mais. Se você exporta mais, o saldo da balança de pagamentos, o saldo de venda, de exportação é maior do que o saldo de importação. Tá? O outro ponto é a distribuição equitativa de renda. A questão é perceber qual é o poder aquisitivo da moeda, dos salários, porque o poder aquisitivo, o poder de compra tem a ver com os salários, que nós vimos no início do primeiro slide. A relação é que o que tem que ser avaliado é o poder de compra desse salário. Eu tenho um amigo, Ângelo Brian Zanella, ex-mestrado comigo, ele dizia exatamente isso, que a renda nacional, a renda do nosso país, do Brasil, era dividido em meio a meio, 50% para o rico, 50% para o pobre. E que, claro, a quantidade de ricos é bem menor do que a quantidade de pobres. Então, ela termina sendo desproporcional. E ele fazia uma coisa bem interessante. Ele pegava a renda dele no dia 1º de janeiro, o salário dele, e dividia em quantidade de boêmias, cerveja boêmia de que ele podia consumir. No dia 1º de janeiro. No dia 31, ele reconvertia. E aí tinha como saber quanto foi que a inflação tirou dele. E aí ele dava isso de uma forma divertida, um excelente professor também. De uma forma divertida, ele apresentava, demonstrava como foi, o quanto que ele perdeu de poder aquisitivo do salário dele. A quantidade de cervejas que ele consome menos. Se pode fazer isso com várias coisas. Bom, agora a gente vai ver a questão das relações das ações governamentais. Neste caso, a gente vai discutir a economia, o crescimento econômico com a distribuição de renda. O que o autor está dizendo aqui no slide? Os objetivos da política macroeconômica não são independentes.
porque podem ser conflitantes entre si. Olha só, crescimento econômico, se eu comparar com o crescimento econômico com a distribuição da renda. Se eu cresço economicamente, as variáveis do PIB estão aumentando. Quais são as variáveis do PIB? Consumo das famílias, investimento das empresas, os gastos, o saldo dos gastos do governo e o saldo da balança de pagamentos. Então, o que a gente está falando de distribuição de renda, a gente está falando de consumo. O que acontece é o seguinte, para o crescimento econômico, a renda aumenta, a renda nacional aumenta. Ou seja, não é que o poder de compra aumente, é que a média é que a renda, os salários aumentem. Aumento da renda dos pobres sem reduzir a dos ricos. Aí tem um conflito, porque normalmente as pessoas que são mais ricas, eles têm renda porque são empresários. Ou que eles não aumentem necessariamente os seus salários. Mas, por exemplo, a política brasileira é que no dia 1º de cada ano, o salário mínimo ele é reajustado. Então, você tem aumento constante do salário mínimo. Nos países subdesenvolvidos, isso é pior ainda, porque aumenta-se parte dos lucros da poupança. Como eu falei, poupança é aquela parte da renda que não é consumida, né? Aumenta-se a parte dos lucros e da poupança dos mais ricos na renda nacional. O conflito se dá porque nos países mais abaixo, mais pobres, eles fazem com que o país cresça e divida entre eles e não pensam em distribuição equitativa de renda. Nos países já mais desenvolvidos, ou em desenvolvimento, ou em crescimento, porque existe toda uma escala, o que se dá é que primeiro privilegiam os pobres, depois os ricos. Nos países subdesenvolvidos, que deveria ser assim também, ele é ao contrário. Outra ação é as metas de redução de emprego, e estabilidade do preço, com o aumento do poder de compra. Então, o aumento das compras. Aumento de consumo. Vamos lá. Reduz o emprego. Aproximando-se, aumenta-se o desemprego. O que quer dizer isso? Está se aproximando ao pleno emprego. Os recursos tendem a ficar escassos, provocando aumento dos custos de produção. A gente viu agora recentemente que quando você tem aumento do custo de produção, os preços tendem a aumentar. Mas assim, lembre-se disso, que quanto mais escasso um bem for, mais caro ele é, maior custo ele tem. Por quê? Porque quando ele é mais escasso, o custo de produção dele é maior. Então, observe. Se você tem muita gente trabalhando, muita gente empregada, muita gente consumindo, o que vai acontecer? A matéria-prima vai acabar, o consumo vai aumentar. Se o consumo aumenta, ontem, na aula passada, eu falei dos 3 setores da economia. Primário, matéria-prima, secundário, indústria de transformação, terciário, comércio e serviço. Se o consumo se dá no terceiro setor, no setor de comércio e serviço, setor terciário, você tem com o aumento do consumo, o que vai acontecer? O comércio e serviço vai pedir produto à indústria. A indústria ele vai pedir matéria-prima. O que acontece é que quando você tem um elevado nível de consumo, a tendência é que a próxima remessa de matéria-prima ela seja mais cara, por conta da escassez da exploração disso aí. Se você for produzir carro, então vou comprar carro. Então muita gente inventou de comprar carro novo. Se resolver comprar carro novo, as empresas que vendem carro novo, as concessionárias, elas vão pedir mais carro à indústria. A indústria tem uma programação, que ela vai ter o estoque, vai liberar o estoque, depois vai pegar esse recurso de volta, vai comprar mais matéria-prima lá. Mas se você aumenta o consumo, olha só, aumentei o consumo de carro, então as concessionárias vão pedir mais carros à indústria automobilística. A indústria automobilística, olhando aquilo ali, vendo que existe um excesso de demanda, ele corre para o setor de matéria-prima. Manda para a gente peça, manda para a gente matéria-prima para comprar produção.
Aí o pessoal de matéria-prima que tem que, observe, o setor primário é um setor que não é rápido assim. Então você tem, por exemplo, para produzir metal, tem todo um processo produtivo que não se contava, não tem como correr. Logo, tem uma escassez. A tendência é, eita, acabei com o meu estoque. Eu vou ficar sem estoque, então vou ter que procurar mais. A partir do momento que eu vou correr atrás para fazer mais exploração, para mais metal, o custo vai aumentar. Porque, por exemplo, vou ter que contratar mais gente, porque agora está todo mundo pedindo, então tem que derrubar mais, pegar mais minério de ferro para botar para produzir. Olha só, a tendência natural é que com o aumento da demanda, os preços tendam a subir. Como é que funcionam essas estruturas que a gente discutiu agora há pouco? Vamos lá. A estrutura se relaciona o seguinte. A estrutura. A gente viu no primeiro momento, parte real da economia tem a ver com o consumo de bens, com a produção, com a oferta de matéria-prima. Olha só, existe uma relação aqui entre a produção de bens e consumo, produção de produto, com a relação do mercado de trabalho. Ou seja, se eu aumento a produção, se eu aumento, se existe um aumento no nível de emprego, ou seja, no mercado de trabalho existe uma maior oferta, a tendência é que o mercado de bens e serviços também aumente. Quais são as variáveis que são determinadas na produção, no mercado de bens e serviços? Ele vai interferir diretamente no produto nacional, ou seja, vai interferir no PIB, e vai interferir no índice geral de preço. Eu aumento a produção, então ele vai interferir na produtividade, no custo de produção. Logo, ele vai interferir no preço final. Já no mercado de trabalho, esse efeito ele vai dar nos níveis de emprego, obviamente, ele vai interferir, ele vai auxiliar na produção de bens, porém, ele vai interferir nos salários. Os salários que vão gerar os famosos consumos aqui no mercado de bens e serviços. Essa é a parte real. Agora, a parte de baixo é a parte monetária, a parte financeira, monetária. Temos dois mercados. O mercado financeiro, onde a gente está discutindo dinheiro, moeda, papel, moeda, no nosso caso, a moeda real, e títulos. O que são os títulos? São os papéis da dívida pública que o Estado, ele coloca para poder captar recurso para fechar a contabilidade no final. É como se fosse contabilidade. Embaixo, aqui é moeda, aqui em cima também é o mercado financeiro, né, o mercado monetário, a moeda doméstica, ou seja, a moeda nossa, é chamada moeda doméstica. Embaixo é o mercado de divisas, e aí é moeda estrangeira. Quais são os respectivos efeitos que ele tem? No mercado financeiro, você tem um efeito sobre a taxa de juros, o efeito da taxa de juros, que é a capacidade, que é o que é juros? É o preço do uso desse dinheiro, ou desses títulos. E aí é uma discussão que não é muito curta, que é o que determina a taxa de juros? É a questão da transferência de liquidez na economia. E aí a gente vai falar mais na frente sobre liquidez na economia. E a quantidade de estoque de moeda. E lembrando, aqui no país, ou em qualquer país, a estoque de moeda ele é constante. Eu já falei em outros momentos que a moeda, vocês imaginem um ciclo de pessoas. Vamos imaginar a nossa sala. Primeiro A. Você tem lá os alunos que cada um tem os seus recursos financeiros. Se somá-los, vamos botar que sejam totalizando, sei lá, se a gente tem 40 alunos, vamos botar que seja, cada um tenha 1.000, tem 40 mil reais na sala. 40 mil reais é a soma da quantidade de moeda que tem na sala. O que vai acontecer? Que no primeiro momento, a gente vai dar o start para todo mundo com mil reais. E aí a gente resolve fazer um sorteio. A gente, no meio da sala, a gente abre um saco e cada um deposita o valor que bem entende. Um bota 100 reais, outro bota 200 reais, outro bota 10 reais, bota R$1, vai colocando nesse saco. E recebe um documento proporcional ao valor que depositou, só para constar. A gente amarra o saco e tem lá um total de
R$ 5.000. Uma pessoa ganha. Essa pessoa ficou R$ 5.000 mais rico. As outras ficaram R$ 5.000 mais pobres. Não existe novo dinheiro. Existe o mesmo dinheiro que é colocado de mão em mão. Existe também uma linha de raciocínio de estudo que diz que no mundo 25% da moeda que circula, o dinheiro que circula na economia, ele é real, e 75% ele é irreal, ou ele é virtual. Então, o estoque de moeda ele é constante na economia. Porque se você aumenta a quantidade de moeda de uma economia, você desvaloriza o poder aquisitivo daquele dinheiro. Tá? Já no mercado de divisas, que é o mercado de moeda estrangeira, tem a ver com a taxa de câmbio, a taxa de necessidade. É de demanda e oferta. Como é que funciona? Preste atenção. Qual é a relação que existe entre o mercado de divisas com o mercado externo? Vamos relacionar o mercado de divisas, o mercado de moeda estrangeira, à Bolsa de Valores. Então, o que é a Bolsa de Valores? São investidores que entram no país e apostam em determinadas cotas de empresa. Ele simplesmente aposta. Eu aposto que isso aqui vai aumentar. Eu aposto. Então, ele vai entrando com dinheiro naquelas empresas, porque na Bolsa de Valores são empresas, pedaços de empresa, mas isso aí é outra história. Professor. Oi. Tipo assim, não seria meio que uma aposta, né? Não, seria uma questão de análise dos antecedentes da empresa para como se fosse uma aposta futura, no caso. Hoje está muito mais moderno. Inclusive, eu estava lendo recentemente esse livro, fala exatamente sobre isso, que eu dou aula de mercado financeiro, e eu posso afirmar a vocês que quando surgiu a ideia da Bolsa de Valores, a ideia era a aposta. Porque existe a questão da especulação, existe a análise mais formal, e aí você tem toda uma teoria da carteira, é uma análise, existe uma ciência por trás disso. Hoje. Mas eu quero que o leigo entenda que a Bolsa de Valores é como se fosse aposta. Mas é aposta assim, eu aposto em você porque você tem condição de desenvolver. Pronto, você está falando comigo. Professor, eu estou precisando, eu vou ser um bom advogado, mas eu não tenho dinheiro para pagar minha mensalidade. Eu vou lá e aposto na sua carreira. Você está entendendo o termo aposta? Estou entendendo. Porque, ultimamente, eu estou estudando muito questão de análise gráfica, entendeu? Que bom. Eu posso até indicar esse livro para você, que já tem ele online. Depois eu passo para você isso aqui. É um pouco mais... Mas ele é fácil, tem a parte teórica. Mas eu quero que vocês entendam isso. Quando eu digo aposta, não é vou ver se rola. Não é jogo de azar. Pronto, não é jogo de azar. Então, se esses investidores externos eles investem dentro do país, eles querem retorno. Mas espera. A partir do momento que eles entram no país, eles entram com moedas estrangeiras, ele entra com divisas. Ele não vai entrar com reais, ele vai entrar com dólar, com euro, vai entrar com dólar canadense, vai entrar com iene, ele vai entrar com moeda estrangeira. Entendam isso. O que acontece é que quando você tem muita entrada de investidor no país, esse investidor ele tem que pegar a sua moeda estrangeira, colocar no Banco Central e pegar o equivalente em moedas domésticas. Entenderam a transição? Se chegar um americano com dólar, um investidor americano, ele vai chegar na portaria do Brasil, vai dizer, eu quero investir em empresas nacionais. Tá certo. Você tem quanto? Eu tenho $1 milhão. Beleza. Vale no caixa e pega um ticket. Ele botou lá. Pegou lá os R$1 milhão, um saco de $1 milhão, de dólares, e colocou lá. E pegou um de reais. Ele vai levar R$6 milhões. Ele entrou com $1 milhão e vai sair. Repete aí, professor, por favor. No país. Oi? Repete aí, por favor. Travou aqui um pouco. Vamos supor que o investidor americano ele venha com um saco de dinheiro de $1 milhão. Ele chega na portaria do Brasil e ele deposita esse dinheiro, $1 milhão, no cofre do Banco Central.
que pega um ticket dizendo que ele tem lá guardadinho $1 milhão. Ele vai para outra portaria e vai converter esse $1 milhão em 6 milhões de reais. Então, os 6 milhões de reais, que é quase 6 reais hoje, os 6 milhões de reais é o mesmo que o $1 milhão que ele entrou. Então, o que acontece? Ele converteu a moeda dele em moeda nacional, em divisa. E a divisa dele em moeda doméstica. Aí ele vai investir com esse dinheiro e não com o dólar. Conseguiram entender essa passagem? Alguém não entendeu isso? Beleza. Se não falaram é porque entenderam. Então, guarda essa informação. Ele depositou $1 milhão lá na portaria e entrou no país com 6 milhões de reais. E foi investir. A partir daí, lá no estoque do Banco Central, existe um cofre, vamos chamar de cofre, para vocês entenderem simplificadamente, onde todos esses investidores eles vão fazendo a mesma coisa. O cara vem com €1 milhão, bota lá. O cara vem com $1 milhão de ienes, vai botando lá. Ele vai colocando e vai pegando o equivalente em moedas domésticas, moeda nacional. Aquele cofre chama-se estoque de moeda estrangeira. Ou, como é o nome? Eu esqueci o nome, está com ele na minha cabeça. Reservas cambiais. Ali estão as reservas cambiais. Eu tenho a quantidade. Hoje, o Brasil terminou 2017, terminou 2017, né? Com quase 400 bilhões de dólares em 300 bilhões de dólares em moeda estrangeira. Foi o nosso saldo. Hoje a gente perdeu mais de 100 bilhões. Tem menos de 300. Então, perceberam que você tem um excesso de estoque. Veja só, se você tem estoque de moeda, eu tenho o que acontece com qual vai ser o preço da moeda estrangeira. Eu tenho estoque. Qual é a forma de eliminar o estoque, se fosse o caso? Baixando o preço. Então, quando você tem mais estoque de moeda, o preço da moeda cai. Então, assim, quanto mais gente estiver entrando, esse saldo, essa reserva cambial, ela vai tendendo a aumentar. Porque tem muito investidor entrando na Bolsa de Valores. Se muito investidor entra, muito investidor vai botar o dinheiro lá na reserva cambial e vai entrar no país. O que acontece? O estoque aumenta, o preço cai. A gente aprendeu isso na primeira unidade. Acontece isso por dólar também. O sentido contrário e esse dinheiro vai para a Bolsa de Valores, tá? Então, observe. Aumentou o estoque de moeda, o preço do dólar cai. O preço das bolsas de valores, do investimento de bolsa de valores, aumenta. Existe uma relação inversa entre o valor da moeda estrangeira e a bolsa de valores. Se a bolsa de valores sobe, a taxa cambial cai. O que quer dizer isso? Por que ela cai? Porque tem tanta moeda estrangeira que você encontra facilmente. O sentido contrário. Por que o dólar subiu? Porque houve essas pessoas que estavam dentro do país investindo nas bolsas de valores, investindo no mercado brasileiro, eles foram embora. Eles que querem ir embora, estão indo embora. Fuga de capital já está em torno de 300 bilhões de dólares, 400 bilhões de dólares. Foi em um mês, teve 65 bilhões de dólares de fuga de capital. O que acontece? Sentido contrário. O investidor americano, vamos pegar aquele cara americano que tinha 6 milhões de dólares, ele investiu no país e ainda tem, vamos pegar os mesmos 6. Pegar 3 milhões de dólares, de reais, a metade. Ele vem na portaria, deixa os 3 milhões de reais e pega um ticket. Vai para outra portaria e pega o equivalente de moeda nacional, moeda do país dele. Vai pegar $500 mil e vai-se embora. A queda a troca de moeda nacional em moeda estrangeira vai aumentar a demanda por moeda. Um aumento da demanda, o preço
sobe. Ou seja, as bolsas caem, porque ele tirou o dinheiro da bolsa, eles correm lá para o Banco Central atrás da reserva cambial, ou seja, a demanda por reserva cambial vai cair e eles vão embora. O que acontece? Bolsa cai, preço do dólar sobe. Essa é a relação que existe no mercado, na parte monetária da economia. Existem algumas políticas, algumas ações que elas são pontuais e elas são, às vezes, elas são individualizadas e elas podem ser, em algumas formas, de algumas circunstâncias, elas são usadas em conjunto. Para isso a gente tem que entender que são políticas. Políticas são ações de governo. Ações de governo, especificamente de governo. Política fiscal tem a ver com arrecadação. O governo vai fazer política, vai criar ações para que haja um aumento de qualidade na arrecadação. Porque o que seria um aumento de qualidade? Se simplesmente o Estado aumentasse o valor dos impostos ou criasse mais impostos, iria acontecer como no país, no início, na origem, que eu até contei isso em outro momento, talvez vocês lembrem, talvez não, é que nos reinos antigos havia a necessidade de se cooperar, a população cooperar, para que fortalecesse as fronteiras do reino. Ao fortalecer, você dava contribuições. Cada pessoa, cada um partícipe, cada um munícipe, cada uma pessoa que morava nesse local, nesse reino, ele contribuía para comprar armamento, para fortalecer os muros, enfim, fortalecer o reino. Chega um momento que os tiranos passaram a querer isso para enriquecer, apenas enriquecer, e deixando a população cada vez mais pobre. Ou seja, criava imposto pela casa virada para o sol, eram impostos absurdos, eram contribuições absurdas. As pessoas não queriam mais contribuir. Eles eram impostos a contribuir, porque até hoje a expressão imposto é por isso, basicamente por isso é o que reza a história. E existem políticas específicas de imposto. Se eu aumentar o imposto por aumentar, eu tirando recurso da população ou do setor produtivo, os preços vão aumentar, ou seja, não vai adiantar muita coisa se eu aumentar imposto. A inflação tende a diminuir, mas o consumo cai. O consumo cai, as empresas. E eu quero que vocês prestem atenção nesse detalhe. O que ele ensinou lá na base. Se o governo aumenta imposto, as pessoas consomem menos, porque está muito caro. Perceba. Vai interferir, se o governo aumenta o imposto sobre leite, sobre carne, o que vai acontecer com o preço da carne e do leite? Subir. A tendência é que haja, com o aumento do preço, uma redução na demanda, no consumo. Quando cai o consumo, o empresário daqueles ramos vão sentir a queda no consumo. Ou seja, a oferta dele está reduzida, está mantida, mas ele tem estoque, porque a demanda caiu. Vai chegar um momento que ele vai dizer, para eu poder manter maximização do meu lucro, eu preciso demitir gente. Aí demite gente. Se demite, tira a renda da economia. Se tira a renda da economia, o consumo cai de novo. Então, olha o ciclo vicioso. Pensando nisso. Então, política fiscal são decisões sobre a arrecadação e o gasto do governo. Então, não pode só imprimir moeda. Você tem que existem políticas que, por exemplo, a mais recente política que foi criada no país, pelo que eu me lembro, foi a criação do Bolsa Família. O Bolsa Família simplesmente é uma geração de renda para quem não tem. A partir do momento que você pega dinheiro e coloca para ser consumido, independentemente da origem, o que essas pessoas vão fazer com o dinheiro do Bolsa Família? Vão comprar comida. O setor de alimentação, o setor de comida, ele vai ter um aumento na sua demanda. Logo, ele vai obter mais lucro, ele vai ficar feliz, como Keynes queria,
e ele vai gerar mais emprego. Se ele vai gerar mais emprego, ele bota mais dinheiro na economia. São políticas de intervenção na arrecadação. O governo, a política do governo vai interferir, ou vai criar, ou vai dar vai normatizar alguma ação que vá fazer com que haja um aumento sobre a arrecadação. Exemplo disso, mais recente do que isso, não existe. Eu queria ouvir de vocês. O que vocês achariam se eu reduzisse imposto sobre um produto na economia? Isso é bom para o governo ou ruim para o governo? O governo simplesmente abrir mão de receber um imposto específico. Imposto sobre geladeira. O governo vai dizer, olha, lá na indústria, quem produzir geladeira não vai pagar o IPI, Imposto sobre Produção Industrializada. O que vocês acham que pode acontecer para o governo porque ele fez isso? Ele abriu mão do consumo ou da arrecadação de impostos provenientes da produção de geladeira. O que é que veio acontecer? Alguém consegue? Alguém? Vai aumentar a fabricação da geladeira? É uma boa, provavelmente. Ia baixar o custo? Vai baixar o preço? Você acha que baixar o preço? Baixa o preço. Eu acho Se que vai ter menos... Fala, Cíntia. Eu acho que vai ter menos arrecadação para os cofres públicos. Vai ter menos arrecadação para os cofres públicos. Concordo com você, em parte. E concordo com quem falou agora há pouco? André, concordo com você também. Vamos lá. Então, eu abri mão, veja só, o governo abriu mão da arrecadação pela geladeira. O preço caiu, como Cíntia disse. Tudo concordo. Aliás, o preço caiu. O André falou e vai cair a arrecadação. Então, os dois certos. O que vai acontecer com a demanda de geladeira no mercado? No mercado como um todo? Como o preço caiu, a demanda tende a subir. O que vão botar dentro da geladeira? Oi? O que vão botar na geladeira as pessoas que não tinham geladeira? Comida. Vocês estão me dizendo, então, que vai aumentar o consumo de alimento? Sim. A tendência natural é aumentar o consumo de alimento. Percebeu? Eu perdi. O governo criou uma política de perder a arrecadação da geladeira, mas ganhou nos alimentos. Entendeu a relação aí, vocês? Sim. Entendi. Viu como é que funciona? Então, a gente chama isso de política fiscal, política de arrecadação. Mas não pode ser simplesmente aumentar imposto, diminuir imposto. Tem que ser uma coisa... Essa foi recente. Isso foi no governo do presidente Lula, onde ele baixou todo o imposto, zerou o imposto sobre... Chama-se produto branco, material branco, mas produto... Não sei, branco, uma coisa assim, que era micro-ondas, geladeira, fogão e máquina de lavar. Ele zerou o imposto disso aí. Se ele zerou o imposto de máquina de lavar, o que aconteceu? O consumo de sabão em pó aumentou, de água sanitária, de amaciante aumentou. Tá entendendo? Se ele baixou de micro-ondas, as pipocas de micro-ondas, as comidinhas de micro-ondas, tudo começaram a aumentar. Fogão aumentou. Começaram o consumo de alimento. Por quê? Esse material é muito ligado a alimento. Conseguiram entender a relação? Alimento. Esse é um exemplo recente e real. Segunda política monetária. É muito chamado de política de efeito imediato. Porque dentro do mercado, e aí eu estou falando do mercado mais amplo, existem aquelas conexões. Por que o empresário gera emprego? Porque ele quer maximizar seu lucro. Vamos pensar juntos. A firma quer maximizar lucro
Para ela maximizar lucro, ela precisa vender mais. É a lógica. Para ele vender mais, ele precisa ter mais produto. Ou seja, produzir mais. Para ele produzir mais, ele tem duas opções. Duas coisas a ser feitas. Contratar matéria-prima, mão de obra. Contratar mais. A gente já viu agora há pouco. E aumentar a sua produção. Comprando mais matéria-prima, comprando outras máquinas e equipamentos, modernizando a máquina e equipamento que ele tem. Então, o empresário, veja a sequência. Vamos pegar como ponto de partida a cabeça do empresário. Ele quero no ano de 2021, expandir o meu negócio, aumentar o meu lucro em 25%. Eu quero ficar mais rico, 25%. Eu quero ter de saldo sobrando no meu bolso 25% a mais do que o ano anterior. Estão raciocinando comigo? Se não, digam. Se sim, ficam calados. Se então, fico falando. Então, vamos lá. Eu quero aumentar meu lucro, maximizar meu lucro a mais. Então, como é que eu vou botar na ponta do lápis? Para eu aumentar 25% a mais do lucro, eu tenho que vender mais. Tem que vender mais. Peraí, para vender mais, eu tenho que ter mais estoque. Menino, produz mais aí. Ô, chefe, tem pouca gente. Contrata aí um monte de gente aí. Ele vai lá e contrata. Quando ele contrata, ele realmente produziu mais. Então, ele vai ser, que a expectativa dele é que ele vai vender mais. Mas para ele contratar, ele fez, mas a máquina aqui é pouca, então compra outra máquina. Não, se a gente comprar uma máquina, a gente pode ter a mesma máquina mais moderna, então moderniza. Para modernizar a máquina, a firma precisa investir. A palavra certa é essa, investir. E aí ele vai no mercado, nos bancos. Olha, eu quero dinheiro emprestado. Certo? O dinheiro emprestado ele tem um preço, que é os juros. Então, vai depender a decisão de investimento dele do preço da taxa de juros. Entendido isso? Vai depender. Todo esse pensamento da cabeça do empresário está ligado à decisão de investimento. E a decisão de investimento dele está ligado a quê? A taxa de juros do mercado, dos bancos. Isso aí é o cenário real. É o que acontece na vida real. O que é uma política monetária? É uma política de ajuste. Opa, o consumo está alto demais. Aumenta o imposto. Aumenta a taxa de juros. A Selic caiu. Então, aumenta a Selic. Se aumenta a Selic, o dinheiro para ele vai ficar mais caro. Aí ele investe menos. Se ele investe menos, a decisão dele de comprar máquina e expandir o negócio não vai acontecer. A decisão dele de contratar mais pessoas não vai acontecer. Ou seja, a decisão de maximizar deixa para o próximo ano. Oi. Então, no caso, com a Selic baixa, é melhor ele fazer... ele pegar esse dinheiro agora do que depois que aumentar, né? Tipo, ele vai pagar esses juros. Mas porque você está pensando que o empresário vai lá e pega a taxa Selic, né? Sim, não, o empresário não tem acesso à taxa Selic. Porque existe na economia, que não é para vocês, existe uma coisa chamada agente intermediário. O agente intermediário são os bancos. Só existe investimento ou empréstimo, financiamento, via banco. E quem recebe esse dinheiro com essa taxa Selic são os bancos. Então, ele é intermediário entre o assessor e o que vai. O tomador e o poupador, eles têm um intermediário que é o banco. Então, a taxa Selic, ela só é captada, de forma geral, pelo poder oficial. Banco comercial ou banco oficial. Banco oficial ou banco comercial. Entendido? Eu acho que também você não sabia disso, né? Então, o empresário vai olhar para o mercado e vai dizer qual é o preço do dinheiro. Quando eu falo preço do dinheiro, é a taxa de juros do empréstimo. Qual é o preço do dinheiro que eu quero para expandir? O dinheiro está caro, então eu não vou fazer isso agora, não. Quanto é que está o preço do dinheiro aí, menino? A taxa de juros caiu. Então pega. Se ele pega, ele faz todo aquele giro que eu lhe disse. Ele vai fazer todo o giro que eu lhe disse. Aí, então, explicado isso,
O que é uma política monetária? São decisões sobre o volume de moeda na economia. Se eu deixo o investimento caro, a quantidade de moeda que vai circular na economia ela vai ser menor. Dinheiro caro, pouca gente pega. Então o governo tem como fazer políticas para aumentar ou diminuir o fluxo monetário do comércio, do mercado, como modo geral. Então, o que é que o autor diz? Decisões sobre o volume da moeda na economia, a taxa de juros e o crédito. Olha o crédito aqui falando. Então, a taxa de juros e o crédito eles estão interligados. Beleza? Política cambial, que eu estou falando de moeda estrangeira, e política comercial. Aí sim, é parceria. Eu vou relacionar a política de moeda estrangeira com o mercado que vai estar relacionado, ou seja, exportações e importações. Quando a gente fala em comércio, a gente está falando de balança de pagamentos. Pensa numa balança, gente. Pensa numa balança de pagamentos. Exportar e importar. Quem está mais pesado é o que mais entra, onde tem mais dinheiro. Se as exportações tiverem mais dinheiro, aí as exportações estão mais pesadas, então está entrando mais dinheiro no país. Se as importações estiverem mais pesadas, ou seja, tiverem mais importações, está saindo mais dinheiro. Essa é a relação. Pensa na balança. Então, qual é o papel da política cambial? Além do combate à inflação, ele vai relacionar esse combate à inflação, que eu já disse, o que é a inflação? Aumento de consumo. O governo tem como combater essa inflação. Primeira coisa que eles fazem é diminuir o consumo. Quando ele aumenta a taxa de juros, exatamente o que aconteceu. Aí acho que foi o André que perguntou. Com a redução da taxa Selic, o valor do crédito está mais barato. Logo, se oferece mais emprego, se oferece mais. Porque está barato pedir empréstimo. Está barato pedir empréstimo. Se está barato pedir empréstimo, quem vem de fora, e aí eu quero que vocês lembrem disso, quando o país pede dinheiro emprestado, o governo federal, ele não pede dinheiro emprestado, o Estados Unidos me empresta dinheiro aí, não é assim que ele faz. Ele pega a dívida que ele quer, R$1 milhão, transforma em um papel chamado título da dívida pública e bota para o mercado comprar. Quanto mais papel ele bota, mais dinheiro ele tira da economia. É como se eu dissesse assim, quanto é que está circulando na economia? Está em 70 bilhões de dólares por dia. Milhões de reais por dia. Bota aí 70 milhões de reais de papel da dívida pública, 700. E tira isso da economia. Mas o pessoal vai negociar como? Segura o negócio. Se ele baixa a negociação no mercado, ele está tirando liquidez da economia. É a política cambial. E, por último, política sobre a renda. Que, na verdade, a política sobre a renda, gente, é uma política que foi derivada da política fiscal. Porque política fiscal tem a ver com a arrecadação de impostos. A arrecadação de impostos tem a ver com consumo. Consumo tem a ver com renda. Mas o Estado, o governo, ele tem políticas, ou deveria ter, políticas para interferir na renda nacional. Olha lá. Interferência na formação de preço e salários. O que está acontecendo hoje no Brasil? Vou pegar um exemplo. Estados Unidos, depois a gente vai para o Brasil. Estados Unidos está com 30 milhões de desempregados só nesse período da pandemia. 30 milhões de desempregados. A gente está se acabando aqui com 14. Detalhe. Vamos lá, a gente tem 14 e 15, eles têm 30. Aí tem o dobro. Só que nós temos 210 milhões de habitantes, eles têm 280 ou 290. Então ele não é o dobro de quantidade de pessoas. Então o problema dele está maior. O que o governo faz? Americano. Eles têm uma política de seguro-desemprego, que é diferente da nossa. Ele está dando. É o que o governo brasileiro está fazendo agora com o auxílio emergencial. O que é esse auxílio emergencial? É uma política de manter o nível de consumo dos países, da economia. É o Bolsa Família para todo mundo. Isso é o emergencial. Mas ele não mexeu na Bolsa Família.
Ele pegou Bolsa Família, que o cara recebia R$ 115, R$ 120, não sei nem quanto é. Falou, ó, você quer receber isso ou R$ 600? Enquanto tiver pandemia, não vai acabar não. Ah, então eu quero 600. Bom, pega 600. Ou seja, ele pegou Bolsa Família e completou os 600. Quem era microempresário, empresário não, como é que chama? Profissionais liberais, que não tinham como comprovar a renda. Se entrou naquele... O MEI. Como é? O MEI, né? MEI. Se entrou naquela... foi qualificado naquele bendito aplicativo da Caixa, vai receber R$ 600. O que é isso? Uma política de renda. Se eu pegar assim, gente, digamos que, vamos pegar quem é o mais falador, é o André. André, você vai ser o novo presidente de um país chamado Direito A. O nosso país chama-se Direito A. Você vai ser o governante. Você é o governante, André. Você está chamando um monte de parceiro para vender coisa lá. Ó, eu quero lá, vamos vender comida. Então chamou uma amiga, chamou Cíntia. Cíntia vai vender lá, vai vender roupa feminina. Ela vai lá, abre uma loja de roupa feminina. Daniel Sobral, Davi Sobral, vai abrir uma padaria. Ó, cada um de vocês abriu um negócio. A ideia é que cada um de vocês venda para que André arrecade. Porque ele vai arrecadar para poder ajudar, melhorar, para ficar mais bonito o país dele, para ficar organizado, para ter boas relações internacionais. Tá entendendo até agora, gente? Aí, vamos lá. Não tem nenhum morador, só tem vendedor, só tem empresário. Vamos chamar vendedor, vamos chamar morador? Vamos lá, eu chamo o pessoal dos períodos na frente. Vamos morar no meu país, Bicho, eu tô desempregado. Cara, tu tá desempregado? Eu tô desempregado. Como é que eu vou fazer? Por que eu vou ter uma pessoa dessa na minha cidade? Não quero, vaza. O que vai fazer? Mas aí os teus amigos que você chamou vai dizer, rapaz, aí, bicho, tu quer que eu quebre? Tem ninguém para comprar nas minhas coisas, não. Como é que eu faço? Simples. André vai, de forma inteligente, ele vai inventar uma renda para cada um morador que está desempregado. Ele deu uma renda na cada um, ele vai lá e compra. Porque Cíntia, Davi e outros lá vão pagar imposto a você. Ele tem que mais que compensar o valor que você deu. Isso é uma política de renda. Agora a gente vai ver como são esses efeitos, né? Por exemplo, quais são os instrumentos que a gente vai mais ou menos ver? Aí, controle de despesa, arrecadação do tributo. Pode ser política anti-inflacionária, pode gerar um maior crescimento da economia e melhor distribuição de renda. Então, vamos lá. Os instrumentos. Controle da despesa. Quando eu controlo a despesa, eu diminuo gastos. Se eu diminuo o gasto, é uma política anti-inflacionária. Se eu diminuo o gasto, para eu aumentar, para ter maior crescimento, desculpa, eu inverti. Para que haja reduzir a inflação, o governo tem que reduzir gastos. Eu botei errado a matriz. Qual é a política anti-inflacionária? Diminuir gasto. Para crescer o país, aumentar gasto. Aumento de gasto público chama-se investimento. Não é porque vai gastar dinheiro, não. Gasto público é investimento. Para crescer o país tem que gastar. Que foi o que Keynes disse. O Estado tem a obrigação de se endividar para proporcionar bem-estar social. Melhor distribuição de renda. Gastos em setores que estão parados. É a forma do governo fazer políticas em relação aos seus gastos. Se ele aumenta gasto, ele faz o país crescer. Se ele diminui gasto, ele controla a inflação. Então tem tudo a ver com gasto. Ou seja, se eu quiser combater a inflação, o país não cresce. Perceberam isso? São opostos. Olha só a relação. Existe um autor chamado Philip, ele criou a curva de Philip, onde ele diz que é possível crescer com inflação. Isso é fato. É possível crescer com inflação. Vamos lá. Para arrecadação de tributos, para diminuir a inflação,
você aumenta a carga tributária. Olha só o efeito para diminuir. Porque a partir do momento que você aumenta a carga tributária, o preço do produto é repassado, o empresário vai pagar mais imposto e ele vai pegar esse valor que ele pagou a mais, repassar para o preço. Se ele repassa para o preço, a demanda cai. Se a demanda cai, a inflação cai. Por outro lado, se o governo, não Estado, reduzir os impostos, o país cresce. Por que cresce? Porque aumenta o consumo. Para distribuir renda, a ação de arrecadação é que haja imposto progressivo, que a gente vai ver na próxima aula. Imposto progressivo. O que é imposto progressivo? Quem ganha mais, paga mais imposto. Existem impostos progressivos. Resultado final. O que o governo pode fazer? Ele pode inibir, para ele diminuir a inflação, ele vai ter que inibir o consumo. Ele vai ter que fazer com que o consumo caia. E também fazer com que o investimento caia. Porque se o empresário investe mais, ele contrata mais. Se ele contrata mais, ele bota mais renda na economia. E aí o consumo aumenta. Ou seja, para diminuir a inflação, o governo tem esse dispositivo de reduzir consumo e reduzir investimento dos empresários. Para aumentar o crescimento, o que o governo precisa fazer? Estimular o consumo. É o oposto. Ele tem que estimular o consumo e o investimento. Para distribuir a renda, acho que foi falado, foi a turma C. Foi na terça-feira. Quem é que consome melhor para o governo, o rico ou o pobre? Pergunta a vocês. Pois é. O pobre. O rico, muito rico, ele nem consome do país. Então, quem consome neste país é o pobre. Aí você faz benefício para esse grupo menor. Se você aumentar o Bolsa Família, se você aumentar o salário mínimo, tudo bem que quem vai pagar o salário mínimo é o empresário. O empresário não está preparado para aumentar o salário mínimo. Hoje estaria em torno de 2.300. Seria o ideal. O salário mínimo ideal hoje, calculado pela FIEP, coisa assim, é R$ 2.300. Mais do que o dobro do que é pago aqui no Brasil. Se for feito isso, vai ter uma repercussão muito negativa em relação àquele que paga, que concede esse crédito, que é os empresários. Mas se você coloca mais dinheiro na mão do pobre, ele consome. Se ele consome, ele consome certinho, não tem nem perigo. É um tiro certo. Deu dinheiro para o pobre, ele vai lá e gasta com comida. Ele vai lá e gasta com comida. Bom, vamos lá. O primeiro caso foi a política sobre renda. Aqui é a monetária. Vamos lá. É a atuação do governo sobre a quantidade de moeda, de crédito e da taxa de juros. Então, assim, o governo ele tem como criar políticas, ações, para controlar a quantidade de moeda em circulação, que ele pode tirar e botar, quantidade de crédito e quantidade de taxa de juros. Vamos lá. Como é que ele controla a moeda? Quando ele tira a moeda de circulação. Ele tem um poder. O governo tem como controlar a quantidade de moeda em circulação. Não é o caso de vocês que eu preciso dar aula de mercado financeiro, mas assim, simplificando. O governo coloca papéis da dívida pública, e aí, gente, não sei se vocês sabem, mas os bancos comerciais, eles têm direitos e obrigações e deveres. Uma das obrigações que ele tem é de comprar parte, obrigatoriamente, dos títulos da dívida pública do governo, quando o governo disponibiliza. Por exemplo, o governo coloca 1 bilhão de papéis da dívida pública. 50% deles ele obriga que os bancos comprem. Obriga. Está no contrato de concessão. 50% eles compram. O que acontece? Os bancos, eles ganham dinheiro com dinheiro. Dinheiro em espécie, dinheiro disponível. Se eu tiro o dinheiro disponível dele, o pouco que ele tem, ele vai oferecer mais caro. O que acontece? Ele diminui a quantidade de moeda na economia, porque torna mais caro os empréstimos dos bancos. O cheque especial, o CDC.
tudo fica mais caro, porque ele tem pouco dinheiro. O pouco que ele tem, ele vai ter que prestar. Concessão de crédito tem a ver com a taxa Selic. Se ele aumenta a taxa Selic, ele deixa mais caro esse crédito. Se ele baixa a taxa de juros da Selic, ele torna mais barato esse crédito. E a taxa de juros, por tabela, desses dois efeitos, moeda e crédito, ela é proporcional. Porque quem tem dinheiro... Vamos lá. Quem tem algo que todo mundo quer, vai botar o preço que bem entende. Então, se você tem um produto que ninguém tem e custava 10, vou pegar o álcool em gel. O álcool e a máscara. A máscara N95, que estava vendendo por aí. A N95, não. Máscara descartável. Como é que é? Descartável. Quanto era uma bisnaguinha de álcool em gel? Alguém tem noção? Como antes da pandemia, alguém tem noção? Ninguém, né? Posso dizer a você. Uma bisnaguinha custava R$2, em média, de R$2 a R$3. 100 ml. A bisnaguinha de 100 ml custava, no máximo, R$3 nas farmácias. Eles sumiram. Quem tinha, vendeu a 10. Entendeu a lógica? Então, o que quer dizer isso é quem tem dinheiro disponível, que a gente chama de a quantidade de moeda disponível é quem tem liquidez. Quem tem liquidez vende a sua liquidez mais cara. Eu tenho dinheiro e você precisa de dinheiro. Antes os juros eram 2%, eu estou cobrando 6%. Mas 6% você está roubando, então vai pedir a outro. É tipo isso. É tipo isso. E essa política, como eu já disse, política monetária é uma política de curto prazo. É causa e efeito. Mexeu aqui, já dá efeito. Porque quando você trabalha com o mercado monetário, e eu acho que o André está lendo sobre isso, né? Mercado de modo geral. Existe uma coisa chamada efeito manada. O que é o efeito manada? Você é um investidor. Quando a pessoa é investidor, gente, a pessoa entra numa paranoia que você não tem noção. É uma paranoia. Você ouviu na televisão. A Oi vai ser vendida. Na verdade, aí você ouviu essa notícia, está desesperado. Vamos comprar ações da Oi, vamos comprar ações da Oi, vamos comprar ações da Oi. E aí, não, cancelaram a negociação. De repente, nem celular Oi você quer mais. É tipo isso. Nem chip da Oi você quer. Vai dar problema aí no meu celular. É o efeito manada. Então, quando você sabe que alguma coisa é feita hoje mesmo você toma uma ação. Veja bem, vou dar um exemplo da taxa de juros, da taxa da Selic. A taxa de Selic, ela estava a 4% até 10 dias atrás. Não, 10 dias atrás não, vamos lá. Há um mês atrás. Estava 4% ao ano. 4% ao ano. Ou seja, quem utilizasse a Selic de hoje, naquele dia, vamos botar 30 dias atrás. Hoje é 14 de maio. Em 14 de abril de 2020, ele pegava um empréstimo. No dia 14 de maio de 2020, 14 de abril de 2021, ele iria pagar esses 4%. Ou ele ia receber os 4%. Estava tudo em cima, de um ano em cima desses 4%. Quando a taxa de juros passou para 3,75%, veja, esses 0,25% de desconto só vão interferir para quem usar esses 3,75%. Mas o mercado já reage como se fosse 3,75%. Reage hoje. Ele chama-se efeito manada. Quais são os instrumentos para mexer nesse mercado? Quais são o que o governo pode mexer? Ele pode emitir moeda. Se ele emite moeda, tira o poder aquisitivo da moeda. Reserva compulsória. Vou explicar o que é reserva compulsória. Os bancos comerciais, todo mundo aqui tem conta no banco, né? Todo mundo tem que ter conta no banco. Deve ter. Conta corrente. Quando vocês assinaram o contrato, tem escrito assim, ó, o banco, você permite que o banco use o saldo disponível da sua conta por 24 horas. O dinheiro está parado. Você está perdendo. O banco não. Você está autorizando. E ele não dá nada a você de volta. O que acontece é que, como o banco negocia,
E se ele quebrar, o que vocês fazem? Perdia tudo. O que o governo faz? Você só pode negociar com 50% do dinheiro disponível. Os outros 50%, deixa aqui que eu guardo. Vai lá que tu quebre, pelo menos os teus clientes não perdem todo o dinheiro. Então, 50% é depositado. Na época de Fernando Henrique Cardoso, chegou-se a 60% de reserva compulsória. Ou seja, os bancos comerciais eram obrigados a pegar o depósito à vista, o dinheiro que estava disponível nas contas da gente. 60% ele colocava no Banco Central guardadinho e ele só podia negociar com 40%. Então, quanto mais ele diminui esse compulsório, menos dinheiro o banco tem. Então, menos dinheiro na economia. Operação de open market nem usa mais, tá? Open market não usa mais. Operação de redesconto, isso é a coisa mais bela que eu acho que alguns de vocês, normalmente meus alunos se irritam com isso. O que é uma operação de redesconto? Como é que eu vou falar para vocês? Não tem forma fácil. É o dinheiro que os bancos pedem emprestado ao governo federal, ao Banco Central, para emprestar a gente. Vamos supor. O banco X cobra... Quanto é o cheque especial de vocês? Ou quanto é o empréstimo? Não, acho que você não pega empréstimo, não. Mas quanto seria o cheque especial? Em torno de quê? 10%? Essa média? Seria em torno de 10% a 12%, né? Vamos botar 10 para ficar redondo. Por fora. Alguém sabe? Alguém está interagindo? Vamos supor que o cheque especial do banco tal é 10% ao mês. Se usar, você vai pagar 10% ao mês. Beleza? Esse banco X, ele pede ao Banco Central um valor para poder fazer essa linha de crédito dele. Ele pede a 3% ao ano. Vamos lá. 10% ao mês, vezes 12 meses. 120%. Quanto foi que ele pediu emprestado? 3% ao ano. Ele pede a 3% ao ano e empresta 120% ao ano. O nome dessa diferença é spread. Então, a operação de desconto é empréstimo do Banco Central aos bancos comerciais. Vamos fazer a mesma coisa com a política monetária. Para diminuir a inflação, diminui o estoque de moeda. Faz alguma coisa para baixar o estoque de moeda. Para crescer o país, tem que aumentar o estoque de moeda. Não, olha, ele não interfere na distribuição de renda, tá? Esquece a distribuição de renda. Não é nada social às políticas monetárias. Para diminuir a inflação, você aumenta a taxa compulsória. Se você aumenta a taxa compulsória, tem menos dinheiro na economia, menos consumo. Se você diminuir a taxa compulsória, vai ter mais dinheiro na economia. Como é a operação de open market, que não vem ao caso, é compra e venda de título, mas não vem ao caso. Qual o resultado geral? Para diminuir a inflação, para combater a inflação, você tem que fazer com que o consumo seja reduzido. Olha lá. Mesma coisa, política fiscal para baixar a inflação, a ideia é diminuir o consumo e diminuir o investimento. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Ou seja, de um modo geral, política fiscal e política monetária, eu posso fazer combinações. Política fiscal e política monetária, eu posso fazer a combinação das duas, porque ela vai ser mais eficiente, porque eu vou relacionar o consumo com a tributação. E os efeitos imediatos são... Veja, na política fiscal ela é de longo prazo, então não tem efeito imediato. Depende da mudança da legislação. Tem que passar para o Congresso, não sei o quê. Já a política monetária é causa e efeito. Bateu, já deu. A mesma coisa que a gente pode fazer com o que o governo faz. Bom, a gente anteriormente falou sobre política fiscal, política monetária. Essas ações. Agora, cambial e comercial. Como é que o governo controla o quê?
Ele controla a taxa de câmbio. Observe, antigamente o câmbio ele era determinado, era fixo, e depois ele passou por flutuante. Mas hoje o câmbio é livre. Então, assim, hoje, o papel do governo no controle cambial, ele é diferente. Na literatura, essa é assim que funciona. Mas como é que funciona hoje? Se o dólar está muito alto, é porque está tendo maior demanda do que oferta. O que o governo faz? Ele pega aquele estoque de moeda que eu tinha falado para vocês e oferece mais barato. Vamos supor. Ontem, eu estava vendo, ontem foi quarta, né? Terça-feira, o dólar chegou a R$ 6,14. Chegou a R$ 6,14 no pico. O governo pegou, se eu não me engano, 60 bilhões de dólares e vendeu a 5,30. Então, quem estava pagando, propenso a pagar 6,14, correu para pagar 5,30. Quando ele pagou menos, aqueles que estavam oferecendo mais, eles baixaram o preço também. Aí o governo sai do lugar e aí volta de novo para a normalidade. Conseguiram entender isso? O governo não tem como entender. Ele dá uma segurada, né? Como é? Ele dá uma segurada, Isso. né? No pico do preço. Isso. Vamos pegar para comércio normal. Um cara lá, chega lá, um cara vai vender água mineral e gás de cozinha. De repente, o cara está vendendo, vocês todos estão vendendo, todo mundo está vendendo a R$70. Aí acabou o gás, ficou faltando gás, pouca gente estava com gás, tinha gente vendendo a R$120, R$150, R$200. Tem cidade que chegou a vender R$200. E aí, quem precisa é um bem essencial, um bem inelástico, a variação do preço, o consumo vai ter quase o mesmo. Cai um pouquinho, mas o consumo aumenta, tem que pagar. Chega o governo e diz assim, ó, aqui eu não posso fazer nada com ele, porque o comércio é livre. Mas ele estaciona um caminhão em cada cidade e vende o gás de cozinha a R$50. O que vai acontecer? O cara que estava explorando vai dizer, epa, não posso fazer tanto não. Tem concorrente mais barato. Aí ele começa a baixar o preço. Mas ele não vai baixar 50, porque o 50 é governo, né? 50 é governo. Então ele vai baixar para o 70 normal dele. Aí o governo sai do lugar. Aí o mercado vai dizer, né? Quer dizer que quando não tinha governo, você estava estourando o preço. É essa a política, o papel do Estado, não mais de determinar câmbio. O valor do dólar tem que ser esse, o valor do euro não. Ele é livre, ele tem uma movimentação, ele tem um fluxo comum. A política comercial, qual é o instrumento? O governo, eu não estou falando de Estado, estou falando do governo. O governo tem ferramentas de estímulos à importação e exportação. Eita, gente, a aula acabou. Vocês nem me avisam. Gente, a aula acabou. Só foi quantos slides ainda faltam? Tem na mensagem aí, tava avisando. Eu não ouvi, não. Então o pessoal responde a chamada e vai embora, gente. Enquanto isso, eu fico lá. Vamos embora, gente. Responde a chamada depois. Eu vou botar ali até 5 horas. Porque quem não respondeu a chamada, responde até 5 horas, tá bom? Tá. Beleza. Tá certo, professor. Tchau. Tchau, tchau.